Por que você ainda não ganha o dinheiro que gostaria? A resposta pode ser mais simples e mais profunda do que parece. Não é apenas falta de oportunidade, nem somente esforço. Na maioria das vezes, o que impede uma pessoa de prosperar é um limite invisível que ela carrega dentro de si. Existe um bloqueio silencioso, construído ao longo da vida, que determina até onde você acredita que pode ir financeiramente. Esse limite não está no mundo externo. Ele foi formado internamente desde a infância, a partir de tudo o que você viu, ouviu e sentiu sobre dinheiro. Pense por um instante. Quantas conversas sobre dificuldades financeiras você presenciou ao crescer? Quantas discussões, preocupações ou frases carregadas de medo envolvendo dinheiro fizeram parte do seu dia a dia? Quantas vezes você ouviu que dinheiro não traz felicidade, que riqueza afasta a espiritualidade, ou que é melhor viver com pouco? Nada disso foi ignorado pela sua mente. Cada experiência ficou registrada, criando uma espécie de referência interna do que é possível e do que não é para você. O limite que você não vê, mas sente. Esse bloqueio funciona como um teto invisível, um valor máximo que, inconscientemente, você acredita conseguir sustentar ou merecer. Sempre que algo parece ultrapassar esse limite, surge o desconforto, o medo, a crítica ou até a revolta. Você já percebeu isso em situações simples. Ao imaginar comprar um imóvel melhor, um carro diferente ou viver um padrão de vida mais alto, existe um ponto em que a mente trava e diz: Isso não é para mim. Isso já é exagero. Isso está fora da realidade. Não é o valor que incomoda. É o fato de ele ultrapassar aquilo que sua mente considera aceitável. Quando esse limite é muito baixo, ele não apenas restringe sonhos, ele paralisa a vida. A pessoa até sabe que ganha pouco, mas não consegue se imaginar recebendo 2 ou 3 vezes mais. Vive com medo constante de perder o pouco que tem, porque internamente acredita que não conseguiria sustentar algo maior. A mente como um sistema programado. O cérebro humano funciona como um sistema altamente sofisticado. Ele registra informações o tempo todo. Tudo o que vivemos, ouvimos e sentimos vira parte de uma programação interna. E essa programação influencia diretamente nossas decisões, comportamentos e resultados. Para entender isso, imagine duas pessoas com histórias emocionais muito diferentes. Uma cresce em um ambiente onde é incentivada, acolhida e estimulada a tentar, errar e aprender. A outra cresce em meio a críticas constantes, conflitos, desvalorização e medo de errar. Mesmo que a segunda tenha mais recursos materiais, é muito provável que a primeira desenvolva uma mentalidade mais favorável ao crescimento. Porque o que sustenta o sucesso não é apenas o que você tem, é o que você acredita ser possível. O conforto invisível da escassez. Aqui existe uma verdade desconfortável, mas libertadora. Estados de dificuldade podem se tornar confortáveis. Não porque sejam bons, mas porque são conhecidos. A mente humana prefere o previsível ao desconhecido. Ela se adapta rapidamente às circunstâncias, mesmo quando elas são ruins. Quem vive endividado, com pouco dinheiro ou em constante aperto, acaba criando uma zona de conforto ali. Quando decide mudar, qualquer obstáculo vira motivo para desistir. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque sair desse padrão exige esforço emocional, disciplina e enfrentamento interno. Desistir é fácil. Persistir exige romper com a identidade antiga. Dinheiro começa com permissão. Prosperar não é apenas desejar, é permitir. Você não se abre para a abundância enquanto critica quem prospera, enquanto sente incômodo com o sucesso alheio ou enquanto associa dinheiro à culpa, medo ou julgamento. Aquilo que você rejeita, você afasta. Quando você aprende a respeitar o sucesso dos outros, algo muda internamente. A mente começa a entender que aquilo existe e, portanto, é possível. Tudo vibra, inclusive você. Sua realidade financeira é reflexo direto da sua vibração pessoal.
E essa vibração é formada por 4 pilares fundamentais: crenças, o que você acredita sobre dinheiro; emoções, o que você sente quando pensa nele; comunicação, como você fala sobre isso; ações, como você se comporta na prática. Se um desses pilares estiver desalinhado, o fluxo trava. Não adianta desejar prosperidade mantendo crenças de escassez. Não adianta falar em sucesso agindo sempre com medo. Não adianta querer crescer repetindo os mesmos comportamentos. O que precisa mudar de verdade? Permita-se errar mais. Ninguém constrói algo grande sem errar. O erro faz parte do caminho, não do fracasso. Quanto antes você errar, mais rápido aprende. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Resultados vêm da constância, não da motivação. Pessoas bem-sucedidas agem mesmo nos dias difíceis. Pare de repetir: "Eu não consigo". Toda habilidade pode ser aprendida. Aquilo que você evita é, muitas vezes, exatamente o que precisa desenvolver. Cure feridas emocionais antigas. Frases que você ouviu no passado ainda ecoam no presente. Questione-as. Nem tudo que te disseram é verdade. Crie filtros emocionais. Nem toda opinião merece entrar. Muitas pessoas despejam frustrações nos outros sem perceber. Proteja sua mente. A virada acontece de dentro para fora. Quando você começa a revisar suas crenças, alinhar suas emoções, ajustar sua forma de falar e agir de maneira coerente, algo muda. Não por mágica, mas por consequência. Prosperidade não é sorte. É construção interna refletida no externo. Cada pensamento repetido, cada emoção cultivada, cada palavra dita e cada ação tomada reforça a direção para onde sua vida está indo. Nada acontece isoladamente. Tudo se soma. Quando a sua mente passa a enxergar crescimento como algo possível, seguro e permitido, você deixa de se sabotar. Você para de recuar quando surge uma oportunidade maior. Você começa a sustentar níveis mais altos de responsabilidade, renda e abundância. A importância da coerência interna. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas, internamente, ainda se identificam com a escassez. Ainda sentem medo do sucesso, culpa por ganhar mais ou desconforto em sair do padrão conhecido. Enquanto existir essa incoerência, o crescimento será limitado. Prosperar exige maturidade emocional. Exige assumir que você pode ter mais sem tirar de ninguém. Que sucesso não é exclusão. Que abundância não é pecado. A pergunta final. Depois de tudo isso, a pergunta inicial continua, mas agora com mais clareza. Por que você ainda não ganha o dinheiro que gostaria? Porque, em algum nível, sua programação interna ainda está apontando para outro caminho. E enquanto essa direção não for ajustada, os resultados continuarão sendo os mesmos. A boa notícia é que programação pode ser revisada, crenças podem ser questionadas, comportamentos podem ser transformados. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma consequência natural. No fim das contas, a razão pela qual tantas pessoas não prosperam financeiramente não está apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente nos limites internos que foram construídos ao longo da vida. Desde cedo, absorvemos crenças, medos e ideias sobre dinheiro a partir do ambiente em que crescemos. Discussões familiares, dificuldades financeiras, frases repetidas e exemplos negativos vão moldando, silenciosamente, aquilo que acreditamos ser possível para nós. Essas informações formam um teto invisível, um limite inconsciente que determina até onde achamos que podemos ir. Quando algo ultrapassa esse limite, surgem o desconforto, a crítica, o medo e até a autossabotagem. Não é que o sonho seja grande demais. É a mente que ainda não se expandiu para sustentá-lo. O cérebro humano funciona como um sistema programável. Ele se adapta às experiências, cria padrões e busca sempre o que é familiar. Por isso, mesmo a escassez pode se tornar confortável. Sair desse padrão exige esforço, disciplina e coragem para enfrentar o desconhecido. Desistir é fácil.
Persistir é o verdadeiro desafio. Prosperidade começa com permissão. Não basta querer crescer se, ao mesmo tempo, existe culpa em ganhar mais, desconforto ao ver o sucesso alheio ou crenças negativas associadas ao dinheiro. Aquilo que você rejeita, você afasta. Quando você passa a respeitar e aceitar a abundância como algo possível, sua mente começa a se reorganizar. Tudo na vida funciona por vibração. E a sua vibração pessoal é resultado direto da soma das suas crenças, emoções, palavras e ações. Se esses quatro pilares estiverem desalinhados, o fluxo trava. Não adianta desejar prosperar mantendo pensamentos de escassez, emoções de medo, discursos negativos e atitudes incoerentes. A mudança real acontece de dentro para fora. Quando você revisa suas crenças, cuida das suas emoções, melhora sua comunicação e age de forma consistente, os resultados mudam naturalmente. Prosperidade não é sorte, nem mágica. É consequência de uma reprogramação interna consciente. No final, a resposta para a pergunta inicial se revela com clareza. Você não ganha o dinheiro que gostaria porque, em algum nível, sua programação interna ainda aponta para outro caminho. E enquanto isso não for ajustado, os resultados continuarão os mesmos. A boa notícia é que toda programação pode ser transformada. E quando isso acontece, crescer deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma consequência inevitável.